Apocalipse, o capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Pode tomar assento. Ao levantar pela manhã, a minha filha Esther virou para mim e falou assim: papai, quando que é a Páscoa? E eu disse a ela assim: é hoje, minha filha. Ela, porque a criança gosta de chocolate. Eu não vou entrar nesse mérito. Quem é que não gosta de chocolate? Né? A questão não é essa. E eu vi que ela... eu perguntei para ela: minha filha, o que significa a Páscoa? É óbvio que a gente não vai esperar uma explicação teológica de uma criança de 6 anos, né? Mas a resposta dela me alegrou muito. Ela disse: Páscoa é a ressurreição de Jesus. Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então, graças a Deus, sabe separar, né? O que é ovo, o que é chocolate e o que é o significado da Páscoa. Isso entrou em meu coração porque os 2 pilares do cristianismo estão baseados na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Não tem como nós falarmos de Páscoa desassociando esses 2 grandes assuntos. Vocês veem que nesse texto que eu li com vocês aqui, na aparição que o Senhor fez a João na ilha de Pátimos, o próprio Senhor faz questão de salientar essa característica do seu ministério e esse grande significado, pois que ele vai dizer para João: João, eu sou aquele que estive morto, mas eis que agora eu estou vivo. Isso para nós tem um grande significado, porque se o ministério do Senhor Jesus
acabasse na sua morte, nós teríamos uma religião frustrada, uma religião falida, o ministério e a missão de Jesus Cristo seriam frustrados e seriam falidos. Nós, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, também seríamos frustrados. Qual seria a nossa esperança se aquele que nós seguimos sucumbiu diante do poder da morte? Vejam que o grande diferencial entre o cristianismo para todas as tantas religiões que já inventaram é que em todas as religiões os seus fundadores, eles morreram e continuam mortos. No cristianismo, não. O Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou a morte, mas depois do terceiro dia, ele ressuscitou. E esse é o motivo e o grande motivo da nossa esperança. Porque se parasse apenas na morte, qual esperança que nós teríamos? Onde colocaríamos a nossa esperança? Meus irmãos, esse texto que eu li para vocês aqui, vocês conhecem, já foi muito ensinado, pregado aqui, mas não custa nós relembrarmos. A igreja, nesse período, estava vivendo um período difícil. Um período de grande provação. Período de grande perseguição. A fé dos cristãos nessa época estavam sendo colocada à prova ao máximo, ou seja, até o derramar do sangue. Deixa eu dizer para vocês, vamos olhar do ponto de vista de uma igreja que estava sofrendo. Todos os apóstolos já haviam sido martirizados por causa da grande perseguição. Era a perseguição dos pagãos, era a perseguição dos judaizantes, era a perseguição política por parte do império que via no movimento do cristianismo um perigo, como uma revolução ou algo do tipo. Então eles perseguiam. E a igreja completamente perseguida, acuada, mas crescia. Não tem um testemunho mais poderoso do que o derramar do sangue em prol de uma causa. Isso eu estou falando dos santos, mas se nós rebobinarmos no tempo um pouquinho mais, nós vamos ver que quem deu esse primeiro exemplo foi o nosso Senhor Jesus Cristo, embora ele não fosse mártir. Jesus não foi mártir. Ele morreu no meu e no seu lugar. Mas os mártires derramaram o seu sangue. E isso servia de testemunho para todos aqueles que estavam em volta, inclusive para os algozes. Quando você vai estudar a história da igreja, você vai aprender que muitos algozes, aqueles que soltavam as feras das arenas, aqueles que torturavam os cristãos, muitos deles acabavam se convertendo, porque eles viam a sinceridade do coração daqueles homens e daquelas mulheres diante da adversidade. Quantos cristãos, ao enfrentar a morte de frente, ao invés de chorarem, ao invés de suplicarem, ao invés de reclamarem, ao invés de murmurarem, entoavam louvores, entoavam cânticos, porque se sentiam orgulhosos. Eles se sentiam privilegiados de poder sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, você está exagerando. Não, isso é bíblico também. Isso é bíblico.
Quando Pedro e João tomaram o primeiro castigo por causa da pregação do Evangelho, a Bíblia vai dizer que eles voltaram alegre para o meio dos seus, felizes, porque se sentiram dignos. Porque Deus olha para eles e vê neles que eles eram dignos de sofrer pela causa do Evangelho. E eles então se alegraram. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Muitos cristãos hoje, no mundo, passam por isso. Muitos sofrem por causa da perseguição do Evangelho. O mundo não é nosso amigo. Jesus Cristo morreu em nosso lugar para poder nos libertar da escravidão do pecado, do império das trevas que habita nesse mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas falam as coisas comigo e eu confesso para os irmãos que eu preciso de melhorar o meu filtro. Porque às vezes as pessoas se assustam quando eu digo para elas, esse mundo não tem nada que presta. Eu oro a Deus para que o Senhor se encontre logo comigo. Ou Ele me leve, ou Ele volte para poder buscar a igreja. Humanamente falando, alguém vai dizer assim, mas você está falando bobagem, a vida é boa e tal. Eu entendo quem acha graça nesse mundo, entendo. Cada um tem as suas percepções. Mas o mundo onde pessoas invadem uma creche e matam crianças a machadadas, eu não consigo enxergar esse mundo colorido. Para mim esse mundo está cinza. Reflete a imagem caída de Adão lá no Éden. É algo que o ser humano consegue de produzir, ele consegue produzir. Ah, mas o ser humano tem lapsos de bondade. Sim, tem, um ou outro. Mas na sua grande maioria, todos se encontram depravados, mortos diante de Deus, inclinados para as paixões e desejos da carne, e é por isso que existe o ministério de Jesus Cristo, que foi muito bem sinalizado no Antigo Testamento, no advento da Páscoa, como o pastor leu aqui na leitura introdutória. O Senhor introduziu ali a Páscoa, mataram um cordeiro e aquele sangue aspergiram-se nos umbrais, porque o anjo da morte viria para poder julgar. Como ferramenta de juízo de Deus sobre aquele povo do Egito. Vocês sabem que o Egito simboliza o mundo. Ali nós temos uma grande metáfora, um grande ensinamento, que aqueles que obedeceram à palavra de Deus ficaram vivos, tiveram o livramento. Mas aqueles que não faziam parte do povo de Deus sofreram o juízo, sofreram o julgamento. Eu já disse a vocês aqui, eu volto a repetir, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo os personagens, as circunstâncias assim, apontando para o futuro. Aleluia! Quando Moisés estava ali, mata o cordeiro, derrama o sangue, asperge o sangue, porque pelo sangue do cordeiro vocês vão ter o livramento do anjo da morte. Provavelmente sem saber, ele estava pregando para eles. Um dia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, virá. E através do seu sangue, nós seremos livres do julgamento do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, o povo israelita obedeceu a palavra do Senhor e eles foram livres daquele julgamento, e há um grande ensinamento para as nossas vidas ali. Uma sombra
que apontava para o futuro. Nós vamos ver que qual era a condição daquela nação? Era um povo escravo. No geral, quando nós olhamos para o mundo, quando Adão caiu, quando Adão desobedeceu a Deus, ele, como representante da humanidade, lança todos os seres humanos, todos os seus descendentes, em todas as eras, em todas as épocas, em todos os milênios, lançam eles debaixo da maldição divina. E aquilo que o apóstolo Paulo disse, que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus ou da presença de Deus. Isso está muito bem explicado ali, quando eles foram expulsos do jardim do Éden. Foram expulsos, porque todos os dias o Senhor descia ali, por volta das 3 da tarde, e conversava com eles. Havia comunhão. Foram expulsos da presença. Não mais acesso à presença. E aquilo que foi falado para eles: vocês não vão morrer, mentira. A morte nos seus 3 estágios. A morte espiritual. Pois foram expulsos da presença de Deus, sem acesso. Não tem mais acesso à presença, porque Deus é santo. E a humanidade agora está caída, destituída da presença. A segunda morte, a morte física, que passa a todos os seres viventes, que prova para nós que houve uma queda, que houve uma sentença, e que a morte passou a todos os seres humanos. E a terceira, a morte eterna. Essa vai acontecer no dia do juízo final, quando haverá uma sentença de danação eterna. E para sempre estarão sentenciados a estarem afastados da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. As pessoas às vezes não entendem isso. Ah, mas criança não tem pecado. Eu canso de ouvir isso, já cansei de dizer para vocês. Quem disse que criança não tem pecado? Se criança não tem pecado, então tem algum problema com Paulo, porque ele disse que todos pecaram. Destituídos ficaram da presença de Deus. Criança é ingênua, é diferente. Se a criança não tivesse pecado, não morreria criança, porque a morte física não alcançaria elas. Quando Cristo diz assim: deixa vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus, Ele está falando para sermos como as crianças. Sim, sem malícia. Sem malícia, sim. E eu creio na misericórdia de Deus, que as crianças têm uma graça especial. É eu que creio, não precisa de concordar. Tem uma graça de Deus sobre a vida delas. E eu tento, aprender com as crianças. É difícil, porque tem uma natureza em mim que fica lutando e se inclinando para o mal, para a carne. Mas vocês já repararam que às vezes a criança está fazendo alguma coisa, a gente briga com elas? Aí ela sai chorando, triste. Às vezes não passa 10 minutos, já estão em volta da gente, rodeando de novo, e quer colo, quer beijo. Vai um adulto pisar no calo um do outro. Gente, isso é aquilo que Paulo falou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse faço por causa da natureza que está em mim. Por quê? A natureza
do ser humano, ela inclina para as coisas da carne. O corpo para o cristão hoje, mesmo o cristão salvo, é uma luta diária. É uma luta diária, porque o Espírito Santo nos impulsiona para as coisas espirituais. E a nossa carne sempre inclinada para as coisas carnais. É por isso que Paulo vai dar o brado e dizer assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque essa influência está na carne, mas um dia, quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo, é preciso deixar isso bem claro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não se preocupa com teu papai, com a tua mamãe, que já dorme no Senhor, com aquelas pessoas que já tombaram, que já partiram, porque a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados num corpo semelhante ao corpo do Senhor. Aí entra ali, né? 1 Coríntios capítulo 15, que é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Aí sim, não teremos mais a ação das inclinações da carne sobre nossas vidas. Inclinação do pecado, acabou. Doença, dor de dente, dor na coluna, dor nas pernas, reumatismo, diabetes e tantas outras doenças, não vai ter mais. Acabou. E aí, eu vou envelhecer, eu vou ficar velho, eu vou sofrer com a ação do tempo? Ei, não vai haver mais contagem de tempo. Aleluia! Deus vai nos arrebatar, o Senhor Jesus, Ele voltará e nesse advento vai nos arrebatar e vai nos lançar para dentro do seu tempo. Só para você entender, não existe tempo em Deus. O tempo em Deus é não tempo, eternidade. E por que eu falo dessa esperança? Porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos essa esperança. Mas na Bíblia houveram outras ressurreições. No caso de Elias, Eliseu, foram os profetas que operaram esses milagres. O próprio Senhor Jesus também operou esses milagres. O apóstolo Paulo, Pedro, enfim, muitos outros cristãos. Nós não estamos falando de um milagre temporal. Nós estamos falando daquilo que foi prometido, que está nos anais do tempo, da história, que está prometido desde a fundação do mundo, que faz parte dos decretos eternos de Deus e vão se cumprir. Porque o Filho de Deus veio ao mundo como o Cordeiro Pascual, para derramar o seu sangue no meu e no seu lugar. Morreu sim, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e a Bíblia vai chamar isso de o primogênito dentre os mortos. Aí é para você entender, houveram outros milagres de ressurreição, mas não é essa ressurreição. Aleluia. O primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro que foi ressuscitado dentre os mortos, pelo cumprimento da vontade de Deus e libertação do pecado. Cristo não teve pecado, mas morreu por causa do meu e do seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele ressuscitou sim, ao terceiro dia. E essa é a maior esperança da igreja.
Você está passando luta, está passando por provações, quem não está, né? E eu não vou falar para você aqui que Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar o livramento, e vai vir alguém, vai depositar dinheiro na sua conta, você vai ser curado dessa enfermidade. Eu não sou menino. O que eu tenho que dizer para você é que a esperança e a consolação de Deus para a sua vida é a mesma mensagem que foi entregue para a igreja no século I, quando o Senhor disse para João: escreve tudo o que eu te mandar. A igreja sofrendo, os apóstolos martirizados, João, que era o único líder da igreja da era dos apóstolos, preso, político. Como a igreja estava? E a mensagem, a consolação de Deus para a igreja é essa: eu morri porque os cristãos estavam morrendo. Eu morri, mas eis que eu estou vivo. Estive morto, mas eis que agora estou vivo para todo o sempre. Aleluia! Graças a Deus. Ele está dizendo para a igreja: não se preocupe se vocês tiverem que morrer. A morte é só um trajeto. Para simplificar mais, a morte para o cristão é um passaporte. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: morrer para mim é lucro, porque significa estar para sempre com o Senhor. Ora, os que morrem vão ter o privilégio de ressuscitar primeiro. Não sei se eles vão ouvir a trombeta tocar primeiro, eu não sei como é que vai ser a mecânica, vai funcionar, mas eles vão ter prioridade, e nós vamos ver isso. Tenta imaginar a cena. Um dia, uma pedra foi removida de um túmulo, e esse túmulo ficou vazio. Saiu de dentro desse túmulo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da vida, aquele que tem o poder sobre a morte, sobre a vida, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Um dia, quando a trombeta tocar, não vai ser um túmulo que será aberto, serão todos os túmulos ao mesmo tempo. Tenta imaginar isso. Nós vamos estar vivos. Se isso acontecer hoje ou acontecer amanhã, nós vamos ver. A trombeta vai tocar, vai estrondar, o mundo todo vai ver essa cena, porque Jesus Cristo disse que o dia da vinda do Senhor será um dia de poder e de glória. Os homens que hoje blasfemam contra o sangue do Senhor, eles vão clamar, porque essa visão para eles vai ser aterrorizante, mas para a igreja será uma visão de glória. Enquanto muitos vão estar clamando e dizendo assim: montanhas, caiam sobre nós, porque nós não suportamos a glória e a presença do Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. A igreja vai estar louvando, a igreja vai estar glorificando, alguns vão estar falando em línguas estranhas, e deixa eu te falar, nesse momento, as miríades de anjos, os exércitos de seres celestiais que estarão acompanhando o Senhor, todo olho vai ver isso. Nós vamos ver também os ímpios apavorados e nós glorificando. Os túmulos. No passado abriu o túmulo de Cristo, ele foi o primogênito. Mas nesse advento, todos abrirão de uma vez só. Eu não sei como vai ser essa mecânica, mas eu creio. Eu sei que vai acontecer, vão levantar todos
ao mesmo tempo, desde os santos do Antigo Testamento, desde Abel, aquele que a Bíblia chama ele de santo, até os santos dos dias de hoje, todos os que tombaram, ressuscitarão ao mesmo tempo, com um corpo glorificado, com um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Aleluia. Depois nós seremos transformados. Aleluia. Nosso corpo será semelhante ao corpo do Senhor. Aleluia. E nós iremos encontrar com Ele nos ares. E tem tanta teoria de como que vai ser, como que vai acontecer. E para irmãos, não me interessa. O que interessa é que depois disso estaremos para sempre com o Senhor. E é isso que importa. Se vai ter reino na terra, se não vai ter, se vai renovar a terra, se vai ter um outro mundo, um outro planeta, não me interessa, o negócio é que nós vamos estar com Cristo, o nosso Senhor, e é isso que nos importa. Bendita a esperança, essa é a mensagem que consola a igreja. Não é que Deus vai abrir uma porta de emprego, e vamos orar para Deus abrir a porta para quem estiver desempregado, amém. Mas não é isso que nos consola. Que Deus cure a sua enfermidade, vamos orar, tem óleo ungido aí, chamamos o presbítero, ora, amém. Deus cura, mas não é essa a palavra que vai te consolar. A palavra que vai te consolar é que a morte não é o fim. A morte não é o fim, e Cristo é o nosso exemplo. Morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o primogênito dentre os mortos. O primeiro que foi levantado dentre os mortos. E em seguida, todos nós, no advento da sua vinda. Que nós nos consolemos com essa palavra. Quando você estiver diante das suas dificuldades, diante das lutas, quando a sua fé for confrontada, lembre-se, não acaba aqui. O que é a vida nesse mundo, meus irmãos? 60 anos? 70? Quando chega nos 80 já está, arrastando os pés. Alguns vivem muito menos. O que é isso? Diante de toda uma eternidade. Se todas as pessoas entendessem isso. Quantas pessoas estão vivendo, como eu citei a vocês aqui, os ímpios, que blasfemam, que não fazem caso daquilo que foi feito na cruz do Calvário. O que será deles? 50 anos? 60 anos de orgia, de bebedeira? Talvez 60 anos dando vazão aos prazeres da carne. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, até para cometer pecado, você tem que ter saúde. Às vezes a saúde vai embora e nem para isso mais você serve, fica só naquele desejo maligno no coração, tomando a pessoa. Meus irmãos, não tem nada nesse mundo que se compara com a glória que o Senhor está preparando para nós. Não tem 1 minuto, 10 minutos, que seja 1 hora de prazeres momentâneos desse mundo, que podem se comparar com a glória que Deus preparou para nós. Que nós venhamos a nos consolar com essa palavra. A Páscoa do Senhor para nós são os 2 pilares do cristianismo: a morte e a ressurreição. Ele morreu no meu e no seu lugar. Não se preocupa se algum dia você morrer, porque Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos um dia quando a trombeta tocar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração da amada igreja. Deus abençoe a todos.